E já que a gente está falando tanto de campos ideológicos, um nome forte da direita, que está no centro, mas não partidário, mas sim das atenções, é o deputado federal Nicolas Ferreira, que quer abrir uma CPI para investigar possíveis distorções nos dados do IBGE. Sob a liderança de Márcio Postman, o parlamentar da oposição acusa o órgão de manipular dados sobre taxa de desemprego e pobreza em favor do governo. Nicolas afirmou que, ao colocar um aliado no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o Planalto maquia as informações e, dessa forma, fabricam uma realidade paralela, vendendo a ideia de que o país não está bem, não está em crise, está tudo bem. Então, realmente, o Nicolas falando que as pesquisas elas podem ter um viés para favorecer o governo. Você acredita que essa CPI deva avançar, Diogo da Luz? Eu acho que ela pode avançar, mas eu, nesse ponto, discordo bastante do Nicolas, porque eu muito menos preocupado estou de ver essas questões do IBGE. Eu acho que tem técnicos sérios, competentes. O problema é que ele é comandado por políticos. E aí que entra a pergunta principal. Deveriam investigar um órgão técnico que é comandado por políticos ou deveriam mudar essa regra? Nós precisamos, de fato, do IBGE como ele é? Faz sentido? Imagine você o seguinte, se o IBGE é um órgão de pesquisa, se amanhã incluírem o que o IBGE vai fazer ou criarem um novo instituto semelhante que faça pesquisas eleitorais antes das eleições e digam que as pesquisas oficiais é que têm que ser divulgadas, alguém vai acreditar numa pesquisa feita pelo governo? Pode dizer que não é exatamente o governo, claro que é, pessoas nomeadas pelo presidente. Então, acho que o mais lógico seria, não devemos privatizar ou, no mínimo, dar plena autonomia ao IBGE de forma que não houvesse indicações políticas sobre ele? Agora tem uma questão realmente, porque todas as informações coletadas pelo IBGE servem de políticas públicas para que sejam aplicadas. E muitas vezes esses dados, quando eles são favoráveis, obviamente, eles são utilizados até mesmo nas campanhas, como, por exemplo, o Nicolas Ferreira citou aí a questão da taxa de emprego e muitos outros indicadores que são aplicados em relação ao IBGE. Você acredita que realmente há necessidade de uma CPI ou precisaria rever essa questão, como o Diogo da Luz trouxe, Mônica, para que tivesse uma autonomia, assim como ocorreu com o Banco Central, por exemplo? Bom, tem duas coisas aí. Primeiro que o Banco Central também, a pessoa que está lá, é indicado por políticos. Então, é muito difícil a gente dissociar totalmente. Mas as duas coisas que eu quero colocar é, primeiro, CPI, gente, deveria ser uma coisa absolutamente normal, uma comissão de inquérito para apurar se houve algum tipo de irregularidade. Então, há dúvidas sobre o IBGE, que se faça uma CPI e que se apure. E o governo deveria ser muito a favor e dizer, pode apurar, porque vocês não vão encontrar nada. Mas no Brasil, só a abertura da CPI em si já vira um circo, já vira uma grande narrativa, e o fato de abrir-se uma CPI já é a condenação de que aquilo que havia uma suspeita já está comprovado. Então, eu gostaria que a CPI voltasse a ser uma ferramenta efetiva de investigação e de apuração de fatos, porque nós, como sociedade, precisamos saber, tem que ter transparência. Se há dúvida, que seja apurado. Então, esse é um grande problema, é a CPI ter virado um grande circo. Mas a outra questão aqui, gente, é que existem órgãos sérios no Brasil. Existem. O CAD é muito sério, a CVM é muito séria, a SUSEP, a dos seguros. Esses órgãos são extremamente técnicos da cabeça para baixo, a Anvisa. E o IBGE é que tem um corpo técnico, o próprio Diogo citou, extremamente qualificado, de carreira, que está lá há muitos anos. Então, mesmo que você coloque um cabeça de bagre na presidência, eu não vou chamar de pau-mandado porque eu não quero ter processo, mas alguém que é o caso, nós sabemos sim que quem está hoje na frente do IBGE tem relações talvez estreitas demais com o governo federal, mas mesmo quando o caso é esse, o órgão e os resultados, o que sai de dentro desse órgão, são confiáveis, são de boa qualidade, e se a gente for fazer uma CPI para agora começar a dizer que o IBGE e a CVM, por que não amanhã começar a discutir aí a CVM e todas as empresas da sociedade de capital aberto, vai ser muito complicado. Em algum lugar a gente ainda precisa confiar e essas agências do governo ainda funcionam.
Até porque, né, existe até mesmo eu, enquanto repórter, algumas informações que você tem que apurar e às vezes você tem que fazer uma interpretação sobre aqueles dados que estão sendo divulgados. Mas o IBGE, geralmente, ele lança as informações com base naquilo que foi coletado. Mas tem dados também que dificilmente eles podem ser alterados, como, por exemplo, quantas pessoas foram contratadas no mês de dezembro e quantas foram demitidas. Aumentou? Diminuiu? A taxa de emprego realmente está crescente? Está decrescente? Então, tem informações que dificilmente podem ser manipuladas, né? É difícil você também acreditar que exista uma possibilidade de uma ligação do presidente da República dizendo, olha, muda aqui as informações porque isso daí vai me prejudicar, então você mascara os dados. Pode ter que dados que às vezes são evidenciados, né? As formas de cálculos realmente às vezes serem questionadas, mas a apuração, você acha necessário esse esforço, Rodolfo, para que realmente haja toda essa CPI envolvendo o IBGE? Cara, o Diogo trouxe aqui um raciocínio bem lógico e bem interessante sobre se houvesse um instituto semelhante, como isso seguiria, né? E trouxe também aqui no comentário dele a questão de ser político. Tudo isso está acontecendo porque o Márcio Postman é filiado ao PT. E se não fosse uma pessoa totalmente isenta dessa responsabilidade partidária ou isenta de ser um político, talvez nós não estaríamos passando por essa CPI, o Nicolas não estaria preocupado agora com essa CPI. Mas será que o governo estaria preocupado com os números reais que seriam mostrados? Essa é a grande questão, porque o IBGE funciona no país como se fosse uma grande auditoria. Ele vai buscar ali os números que vai criar ali as políticas. Por exemplo, o que o Nicolas está preocupado agora é com essas informações que podem, de alguma forma, lá na frente, corromper ou fazer a cabeça dos eleitores, dizendo que o país é um país melhor, que a taxa de desemprego diminuiu, que o salário mínimo é uma benéfice do cidadão. Entre outras coisas que o IBGE pode apontar, que o brasileiro vive melhor do que há 4 anos atrás. E tudo isso acontece porque nós temos na direção o Márcio Postman, que é filiado ao PT. Será que não seria hora de mudar essa administração e colocar uma pessoa totalmente técnica e isenta dessa responsabilidade partidária? Essa é a grande questão. Posso fazer um comentário? Pode. Eu gostaria de dizer que realmente o espírito de final de ano e de renovação e de esperança está muito forte aqui no programa hoje, porque a Jess falou em bem comum, o Diogo falou em economia que vai para frente e agora o Rodolfo falou em políticas com base em dados do IBGE. Quem é que faz política pública com base nos dados? Isso não acontece. Então, assim, que bom que a gente não tem essa esperança. Um político isento, ô Rodolfo, que lindo que a gente vai ter a grande questão, Mônica, é que muita gente vê o Brasil pelos números do IBGE. Tem pessoas, o brasileiro não leu um livro nesse ano. A média de leitura do brasileiro foi menos de um livro. Você tem noção disso? Ou seja, o brasileiro, 90% começou a ler um livro e parou, não leu nenhum livro. Ou seja, ele se baseia nos números que são apontados. Diminuiu o preço da carne, diminuiu o preço de não sei o que lá, o desemprego diminuiu. Ou seja, para ele o Brasil está mil maravilhas. Por que ele vai mudar um governo na hora da eleição se o IBGE está mostrando que os números reais ali para eles são bons? Essa é a grande questão. O IBGE que calcula preço. Tudo bem, mas as pessoas, a grande maioria dos eleitores, Mônica, o que eu quero dizer é que se baseia por isso. São pessoas que não estudam a política e que elas vão ali no compliance do que está sendo mostrado. E o IBGE eu conheço, estou falando por uma questão de conhecer a periferia onde eu moro. O IBGE mostrou que nós vivemos um país melhor. O IBGE está mostrando que o índice de desemprego diminuiu. Essa é a realidade de verdade? Fica o questionamento, mas a Jess levantou o dedo, provavelmente tem algum questionamento ou até mesmo alguma fala em relação a esse assunto. Não, eu acho essa CPI uma ideia maravilhosa, porque eu acho que é fundamental, até o Rodolfo colocou um ponto aqui, que é quantas pessoas se pautam pelo IBGE. E eu vou além, quantas pessoas internacionalmente veem o Brasil pela luz do órgão oficial de pesquisa, do órgão que de fato tem a maioria dos dados, faz as coletas diretamente, que é o IBGE. Então, a possibilidade de existir uma certa não transparência, um direcionamento no recorte das pesquisas, na forma das pesquisas ou qualquer coisa que diz respeito a isso, é preocupante, até mesmo pensando na credibilidade do Instituto e na credibilidade da informação que nós prestamos. E aqui, o Postman, que é o diretor, o comandante atual do IBGE, vale ressaltar que ele teve uma passagem problemática para um outro instituto, que é o IPEA.
Ele foi quem comandou o IPEA também no governo Lula, e uma parte ali de 2007 até 2012. E ali ele também teve várias declarações e situações polêmicas e de cunho ideológico. Recentemente, tem até uma outra diretora do IBGE que o criticou, porque ele foi a uma palestra e falou que o Brasil precisava se inspirar mais dentro desses dados na situação da própria China, assim. E a pesquisadora, a ex-diretora, ela até coloca, olha, a China, nos dados de desemprego, eles decidiram parar de mostrar os dados de desemprego. Por quê? Porque dado bom não mostra. Então, dado ruim não se mostra. Então, essa lógica, essa combinação de fatores, os recortes, eles fazem parte da transparência. Isso significa que tem alguma coisa errada no IBGE, que eu estou afirmando aqui. Tem alguma coisa errada no IBGE do agora? Não, mas é isso que cabe à CPI apurar. A Mônica bem trabalhou aqui. É uma situação de dever do poder público, de fiscalização dos parlamentares, que tem algum risco, tem alguma situação, vai lá e olha. E por ele ser filiado ao Partido dos Trabalhadores, e até fica uma crítica que não nasce aqui dele só, mas de várias outras figuras, diretor do Instituto de Pesquisa. Será que vale a pena escolher um filiado, não uma figura mais neutra em relação a escopos, visões políticas, ideológicas? Na minha perspectiva, vale. Então, assim, sou favorável a essa CPI. Então vamos lá, vamos abrir a CPI, vamos ser otimistas de final de ano, como disse a Mônica. Vamos imaginar que a CPI vai ser aberta logo em janeiro, não, porque eles estão de recesso, mas logo no início de fevereiro. E ainda em fevereiro vão chegar à conclusão que existem 2 ou 3 pequenos erros e eles serão corrigidos em março e o IBGE vai funcionar muito bem. Que lindo, né? Mas aí eu quero lembrar a você que o IBGE custa bilhões de reais. Só o censo de 2022 custou 2,3 bilhões de reais adicionais, porque grande parte da estrutura do IBGE já está lá sendo paga todos os anos. 2,3 bilhões de reais para saber como anda a vida dos brasileiros. Aí se fez o orçamento de 2023 para 2024 com base nele. Mudaram alguma coisa no orçamento? Mudou alguma coisa na sua vida? Na minha, não. E para 2025, nem o orçamento fizeram ainda. Então, o que adianta você ter um instituto bilionário que faz levantamentos, que poderia ser privado, independente e contratado por quem quisesse, para depois o governo não usar nada? Isso, no fundo, com todo respeito aos ótimos técnicos que tem ali, acaba sendo um cabide de emprego para muitos políticos que estão, esses sim, nos cargos mais elevados do IBGE, fingindo que dão ordem para as outras pessoas que realmente trabalham. Me parece que a discussão tem que ser, vale a pena manter o IBGE ou não? Pois é, o Diogo da Luz trouxe um ponto extremamente importante, porque é o momento que são divulgados os dados. Os dados são coletados a cada 10 anos, houve um atraso por conta da pandemia, e eles vão sendo divulgados aos poucos, como, por exemplo, a quantidade de aglomerados subnormais, as favelas que existem no país, quantidade. Isso dá também para quantificar em relação àquele contexto da cidade, só fazer uma apuração de forma mais local. Mas existem divulgações que elas são feitas num contexto que pode, sim, favorecer a atual gestão, né, Rodolfo? O Diogo trouxe um raciocínio lógico, por que não privatizar? É um cabide de empregos há anos, sabe? É uma torneira aberta no Brasil a questão do IBGE. Salvo aqui os bons e competentes técnicos que trabalham no IBGE. Mas só trazendo aqui a minha pauta junto com a professora Mônica Rosenberg, dizendo que pessoas se baseiam sim no IBGE, é só você ver, por exemplo, a maioria de votos na periferia de São Paulo em relação às pessoas de esquerda. É só você ver, porque quanto menor a informação, o grau de escolaridade da pessoa, menos informação ela vai ter e menos noção de voto ela também tem. Tá? Eu sou da periferia de São Paulo e o que eu vejo nas eleições são números em reais e pessoas que vão lá, candidatos, entregar cestas básicas para as pessoas que não estão nem preocupados se esses números são reais ou não, mas que acreditam veementemente no que eles assistem num jornal das 8 horas em outra emissora, que traz, na verdade, uma máscara do que é o Brasil de verdade. Agora, tem muitas instituições que realmente precisariam de uma autonomia maior, mas não tem, como, por exemplo, assim que assumiu a presidência da República, o atual presidente colocou o COAF subordinado a uma pasta, um ministério da gestão.
Então, assim, o COAF serve para investigar as transações financeiras suspeitas, extremamente importante, porque os bancos eles são obrigados a comunicar algumas informações para que haja uma investigação. E esses apontamentos, muitas vezes, aqueles que podem ser amigos ligados ao governo federal, acabam não sendo investigados. Então, tem muitas instituições também que precisariam de uma autonomia, né, Diogo? Sem dúvida nenhuma, eu acho que todas as instituições precisariam de muito mais autonomia, muito menos gestão, interferência dos governos. Mas como isso é muito difícil, eu insisto que a gente deve repensar o modelo brasileiro. Porque eu vejo cada vez mais o que nós estamos fazendo é trabalhando muito, recolhendo muitos impostos para servir a instituições e não para que as instituições nos sirvam. Cada vez mais eu tenho essa convicção. O governo vem aumentando a arrecadação, ou os governos, não quero falar deste ou daquele especificamente, o Estado brasileiro vem aumentando a arrecadação barbaramente, vem ficando mais forte, mas eu não vejo que esteja trazendo de volta para as pessoas o serviço que realmente merecia. Então, acho que a questão tem que ser, todas essas instituições, mesmo independentes, elas são tão importantes. A Mônica citou a qualidade da Anvisa aqui. Agora, eu cito muitos casos que a Anvisa entra e que não precisaria entrar, mas a lei manda. Por exemplo, ela fiscaliza a sanidade das indústrias de café. Eu pergunto a você, pergunte aos seus pais, seus avós, a quem quiser, alguém já ouviu falar de um problema sanitário originado numa indústria de café? Só para dar um exemplo. E quando se fala em frigoríficos, ela tem que entrar e dizer como devem ser, por exemplo, os transportadores que levam a carne pelo caminho. Ela não tem que se preocupar apenas com a conformidade. Então, no fundo, a gente tem uma série de órgãos que têm obrigação de lei de fazerem coisas absolutamente desnecessárias, que custam muito a nós e acabam consumindo praticamente todos os impostos que nós recolhemos. Queria até dar essa visão também em relação ao COAF, que você bem trouxe, David. O COAF, ele era um órgão que estava no Ministério da Fazenda. O governo Bolsonaro saiu do Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça e depois saiu do Ministério da Justiça para o Ministério da Economia, que é igual a Fazenda, só trocou o nome, e depois saiu do Ministério da Economia para o Banco Central, que é independente. Qual é a melhor posição, na minha perspectiva, de onde o COAF deve ficar, principalmente pensando nas incursões políticas que este órgão acaba podendo ser parte ali ou vítima, como já mencionado, já aconteceu no Brasil várias vezes, no Banco Central. Pela autonomia e independência, que eu acho que dão uma proteção e uma habilidade de se analisar esses dados, de se lidar com essa situação muito maior. E o segundo o COAF, ele é um órgão de inteligência financeira. Ele, a partir de dados em cursos, percebe suspeitas, lavagem de dinheiro, ou seja, ele vê no sistema financeiro como essas movimentações elas estão de fato acontecendo. E ele também fornece dados tanto para Polícia Federal, às vezes, fazer a persecução penal, mas ele também oferece dados para, às vezes, um órgão como o Banco Central melhorar alguma coisa dentro do sistema de PIX para que não ocorram determinados tipos de problemas dentro de transação, para diminuir a chance de lavagem de dinheiro, até mesmo de fraudes, etc. Então, para mim, faz muito mais sentido que ele fique, de fato, no Banco Central. No governo Lula, o que aconteceu? O COAF foi deslocado novamente para o Ministério da Fazenda. Ou seja, num tempo de 4 anos, esse órgão passou para 3 pastas e voltou para o mesmo lugar que estava. Este é o Brasil, um ciclo do eterno retorno de erros e não de fazer política com base em evidência e no que é mais útil ao todo que é a nossa população, o que é de fato lamentável. Eu citei o COAF, né, porque diversas pessoas ligadas às investigações, promotores, policiais, dizem que precisa de autonomia porque essas informações são extremamente importantes, ainda mais com a existência de fintechs, enfim, infinitas formas de lavagem de dinheiro por parte das organizações, das facções criminosas. Mas pode falar, Diogo. Rapidinho, só para emendar no que a Jess disse, o COAF é um caso típico. Ele foi criado para diminuir a lavagem de dinheiro. Custa caro, como qualquer órgão público. Aí eu pergunto, desde a sua criação, a lavagem de dinheiro diminuiu ou aumentou no Brasil? De novo, mais uma vez, vou ouvir, eu sei que você vai dizer, tem casos pontuais que funcionou, mas se a lavagem está aumentando, o COAF não está funcionando. Eu discordo drasticamente. O COAF, ele não pune, o COAF não prende, o COAF não tem poder. Ele custa. Ele custa, mas aí o COAF chega com os dados aqui, ó, isso aqui é corrupção.
tá aqui a prova que é corrupção. Quem procede com isso é a área da justiça, não é a área do COAF. Então é impunidade o problema aqui. O COAF tem um trabalho muito bom, inclusive, Diogo. Ele foi, na Lava Jato, o COAF foi um órgão essencial e fundamental para, de fato, se chegar nos caciques e nos nomes que se chegaram. Em várias organizações, em vários processos, em várias investigações, ele é fundamental. Mas a questão é, o procedimento não segue, porque no Brasil a impunidade, ela ganha. Da mesma forma, o IBGE traz dados importantes para a gente, mas ninguém usa. Eu insisto, desde que criaram o COAF, a lavagem de dinheiro só aumentou, o crime organizado só aumentou. O que nós precisamos, isso sim, é estruturar as nossas polícias. Elas que estão defasadas e elas que têm que fazer investigação. Eu acho que, de forma alguma, muitos órgãos públicos que acabam não trazendo nada para o cidadão. Diga, Mônica, pode. Obrigada. Primeira coisa, essa discussão que vocês dois estão tendo mostra a absoluta irrelevância de onde está o COAF. Não importa se ele está com A, com B, com C ou com D, porque ele é um apresentador, um coletor de informações e ele acende um sinal vermelho. Inclusive, essa história do COAF, né, Jéssica, foi um motivo, começou a tensão entre Bolsonaro e Moro. Foi ali quando foi tirado debaixo do Moro e ele falou, eu preciso do COAF. O Ministério da Justiça precisa de um COAF rápido, eficiente. Ele pode estar no Banco Central, se ele prestar as informações com rapidez. Agora, eu vou concordar, Diogo, com você numa coisa. Realmente todos esses órgãos, ou a grande maioria, são desnecessários. Poderiam sim estar privatizados. O ponto que eu fiz lá no começo foi, da forma como eles existem hoje, apesar de terem uma cabeça, uma chefia que é uma indicação política, eles têm confiabilidade, eles têm capacidade nas informações que eles apresentam. Seria melhor que fosse privatizado? Concordo com você. Poderia privatizar a grande maioria deles. A Anvisa está atrasando produtos de defensivos agrícolas que a gente já poderia estar importando no Brasil muito mais modernos e a gente está aí criando lei do agrotóxico porque existe a narrativa de que a Anvisa vai liberar um monte de veneno. Não, a gente tem sim processos burocráticos por causa desses órgãos. Agora, o que não adianta é criar uma narrativa política em cima disso e dizer que porque o cara é um filiado, e já se eu concordo, não tinha que ser, mas questionar que há manipulação política e que por isso os dados são todos falsos e que está tudo muito ruim, mesmo com dados que são bons, e esse aqui é o perigo dessa história. E aí, só para fechar, Rodolfo, não é que eu acho que as pessoas não usam os dados do IBGE, as pessoas acreditam sim no IBGE. Quem não está usando são os políticos, nem do IBGE, nem do COAF, nem da Anvisa, e esse é o grande problema. Os políticos não estão nem aí para nada disso. Queria falar alguma coisa, Diogo? Rodolfo, não, eu tenho o Diogo, já me chamaram de Diogo muitas vezes, por aquilo que pareça. Mas eu concordo com a Mônica Rosenberg aqui, no que ela disse agora, trouxe os números e quem é que usa ou deveria usar, de fato. E sobre o COAF, eu estou aqui, de mãos dadas com a Jéssica Peixoto, dizendo que o COAF teve uma grande importância na Lava Jato. Mas a Lava Jato perdeu forças e, com isso, o COAF também perdeu forças. E a gente vê aqui um país onde o dinheiro vai saindo de todos os lugares, né? E o COAF, se tivesse uma secretaria muito mais importante ou muito mais significativa, por exemplo, eu defendo que ele deveria ficar na Praça da Defesa, porque é ali que a gente vai pescando os grandes tubarões, né? E fechando as grandes torneiras aqui, que são vazadas no Brasil, deveria ficar lá. Mas o COAF hoje é o filho que ninguém quer ter em casa. Essa é a grande questão. Eu quero. Eu citei o COAF como uma das instituições, mas existem muitas outras realmente que precisariam de mais autonomia e sem as indicações políticas.